Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Cido A6. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos, todas aqui no canal. O canal tem desenvolvido um pouco, isso é muito bom. Isso é um canal de esquerda, é um canal que defende Lula na presidência da República para que dê tudo certo com essa política de Lula, essa política dos projetos sociais, essa política que quer ver um Brasil melhor, um Brasil maior, um Brasil que seja reconhecido lá fora, porque perdeu todo esse reconhecimento e Lula está trazendo de volta esse reconhecimento. Só que essas questões não são fáceis, e é isso que eu quero tratar um pouco aqui nesse vídeo. Quero convidar você, junto comigo, a fazer uma reflexão para a gente procurar entender o que está, nesse momento, acontecendo no nosso Brasil e o que essa turma que provém do bolsonarismo, que teve um crescimento a partir do que eu estou chamando de bolsonarismo, porque quando a gente fala de bolsonarismo é muito maior do que Bolsonaro. Nós não podemos pensar apenas na figura do Bolsonaro, mas um conjunto de pessoas que fazem parte desse bolsonarismo e dessa ideologia que é a ideologia da extrema-direita. Bom, gente, vocês sabem que na Câmara Federal, no Senado, mas de modo especial na Câmara Federal, o Bolsonaro ele tinha conseguido, né, eleger uma gama de deputados e deputadas federais que são bolsonaristas, que defendem essa mesma ideologia bolsonarista. E essa gente é o que está dando e que está causando problemas e mais problemas. A gente sabe, assim, de muitos desses deputados e deputadas federais que não tem um mínimo de preocupação com a população brasileira. O que eles querem é ver o circo pegando fogo. Apenas isso. Na hora que o circo estiver pegando fogo, eles são os primeiros a correr, né? É isso que acontece. São os primeiros a largar no pé, ó, dar no pé e deixar todo mundo ali, tá? Que estiver queimando na fogueira, deixar que todo mundo queime na fogueira. A gente sabe das CPIs da vida, né? Que está tendo lá no Congresso. A CPI mais terrível que eu acho é essa do MST, né? Essa CPI do MST, uma CPI que foi formada, né? Que foi criada por bolsonaristas, por deputados que defendem a extrema-direita. E a gente sabe quais são os objetivos quando você tem uma CPI como essa, do MST, o que está por trás de tudo isso? Muito claramente está por trás o desvio de atenção, esse é o primeiro ponto, o desvio de atenção em relação ao 8 de janeiro. Ou seja, uma forma, uma maneira de inteligência, dessa inteligência maldita da extrema-direita, de fugir ou desviar a atenção da população dos problemas que, inclusive, eles criaram e que boa parte dessa gente está envolvida de uma forma criminosa com o 8 de janeiro. Uma forma também de fazer com que haja um desvio de atenção com relação à responsabilização
que muita gente do agronegócio estão envolvidos criminosamente com o 8 de janeiro. Desde a formação dos acampamentos, a dinheirama que corria ali, alimentos que eram custeados por boa parte dessa gente. Então, essa CPI do MST, com toda certeza, tem esses objetivos. Também, um outro objetivo dessa CPI é livrar a pele de muitos que estão ali. Um desses, por exemplo, é o Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, que está cheio de processos, por exemplo, nas costas que pesam sobre ele. Que é até por esse motivo que ele foi forçado praticamente a deixar o Ministério, né, do Meio Ambiente, tá? Por motivo de envolvimentos criminosos, tá? Que este senhor, ele carrega nas suas costas, tá? Mesmo antes dele ser ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro. Ele já trazia consigo, tá? Casos de corrupção envolvendo madeireiras, essa coisa toda, tá? E quando ele passou pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente sabe muito bem a quantidade de crimes que esse senhor cometeu, tá? Foi até por esse motivo que nós tivemos um grande problema ambiental aqui no nosso país. E vejam bem, problemas ambientais de desmatamento, de queimadas exageradas, também de crimes envolvendo indígenas, tá? De modo especial os indígenas, quantidade de mortos de indígenas que nós tivemos, todo esse problema que o próprio Lula pegou aí quando ele assumiu a presidência da República, provém por causa desse senhor aí, em relação ao meio ambiente. Milhões e milhões, tá, de reais que foram perdidos, tá, que foram perdidos por conta desse senhor, tá, e do seu presidente lá, o Bolsonaro. Então a gente tem, né, esse tipo de situação que nesse momento dificulta muito o andamento de muitas coisas. Aí você tem também comissões, tá? Comissões que bolsonaristas formam esses tipos de comissões. O Flávio Dino foi chamado já uma diversidade de vezes para poder comparecer lá no Congresso, e todos esses, né, que ficam convidando, chamando para ir lá se explicar, são bolsonaristas. A mesma coisa com o Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, né? Quantas vezes o Silvio Almeida já foi até lá no Congresso? Apesar de, que a gente está falando aqui do Flávio Dino, apesar da boa atuação que o Flávio Dino teve, né, em todas as vezes que ele foi até lá, dele colocar no bolso lá um monte de bolsonarista, dele jantar um monte de bolsonarista. Mas mesmo assim, o grande problema é o que está por trás de tudo isso. Essa gente toda, né, esses deputados, eles querem, como se diz assim, bagunçar o coreto. Essa é a grande verdade. Eles querem bagunçar o coreto. A intenção é não deixar que Lula governe. Essa é a real intenção. Agora mesmo nós temos lá no Congresso, tá, algumas medidas econômicas que o Haddad, inclusive, ele levou até o Congresso, né, para poder, que vai precisar de votação, tá, as pautas econômicas, e a gente já sabe de uma diversidade de bolsonaristas, do partido do PL, tá, e outros partidos também que comunga com a mesma ideia,
que não querem, por exemplo, votar a favor desses projetos. Tem projetos lá muito interessantes. Projetos, inclusive, que o Haddad ele levou até lá, tá? Para fazer com que as questões econômicas, por exemplo, do nosso país melhorem, para forçar, inclusive, que os juros do Banco Central que estão altíssimos, né, em torno de 13,75%, abaixe, né, para que haja, assim, argumento suficiente para que esses juros abaixem. Ou seja, o Haddad conseguindo, com essas suas pautas econômicas, conseguindo aprovar lá no Congresso, vai ser um prato cheio para que os juros abaixem. Abaixando os juros, muita coisa no nosso país tende a melhorar de forma considerável. Irá melhorar de forma considerável. Isso vai ser bom para a maioria da população brasileira. Isso é fazer com que, né, a economia melhore, os preços possam cair, porque muitos preços ainda, quando você vai no supermercado, ainda estão altos. Então tem esses objetivos, tá? Só que a gente sabe que tem muita gente que aposta no caos, aposta no pior, porque não quer que o nosso país melhore, não quer que as condições da população brasileira, da população mais pobre e mais sofrida do nosso país, melhore. Essa é a realidade. Essa gente, ela quer o pior, ela quer o caos, que o caos prevaleça. Boa parte dessas pessoas são pessoas ricas, né? Quando eu estou dizendo assim, são da parte dos congressistas, são representantes de empresários, são representantes de fazendeiros, tá? De grandes fazendeiros, de grileiros e assim por diante, como é o caso dessa CPI, né, do MST, como eu acabei de falar aqui. Então, essas pessoas, elas não têm o mínimo de preocupação com as pessoas mais sofridas e mais pobres da nossa população. É por isso que elas não estão nem aí. Porque na ideologia delas, elas são assim, elas são contra, né, contra a esquerda. Mas por que elas são contra a esquerda? Qual que é o problema da esquerda? Aí eu quero dizer aqui, chamar a atenção das esquerdas de um modo geral. Não apenas a esquerda PT, mas as esquerdas, tá? As esquerdas de um modo geral que contribuem muito e que contribuem muito com Lula, presidente. Então, elas não querem as esquerdas. Elas não querem saber das esquerdas aqui no nosso país, porque é o pessoal da esquerda que defende a classe mais pobre, a classe mais trabalhadora, a classe mais sofrida do nosso país. Então, como eles têm condições, eles têm dinheiro não lhes faltam, né? Tá dando uma pequena travadinha aqui, pessoal, na internet. A internet, em alguns momentos, ela dá uma queda. Acho que voltou aqui, tá? Peço desculpa por conta disso. Mas acredito que a situação, tá? Infelizmente, no nosso país é dessa maneira, tá? Que nós estamos enfrentando. Eu tinha até colocado como tema no Congresso e nas redes sociais: o bolsonarismo está vivo e atuante. Nas redes sociais, já há pesquisas que demonstram isso, a força ainda dessa gente. E essa gente, tendo essa força, conseguindo, né, multiplicar a sua ideologia, essa ideologia que elas defendem, tá? Com fake news, com tudo que você possa imaginar, vai trazendo menos credibilidade no presidente Lula.
vai trazendo menos credibilidade. Só que até agora, é claro, o Lula tem conseguido, né, vamos dizer assim, pelo menos nas pesquisas, né, um nível de aprovação razoável, boa, tá? Ainda não estamos assim com aquela queda. Mas essa gente não é brincadeira. É um pessoal terrível. Eu ainda acho que a gente dá graças a Deus que nós temos aí no Supremo Tribunal Federal um Alexandre de Moraes para poder bater em cima de boa parte desses bandidos que estão por aí, né? Que faz parte desse meio, né? O Alexandre de Moraes, ele está, inclusive, nesse momento, batendo em cima, por exemplo, do presidente da CPI do MST, também do Ricardo Salles, investigações e mais investigações está batendo em cima desse povo e precisa acontecer isso mesmo. É isso que precisa acontecer, tá? Porque você vê cada absurdo, dos mais absurdos que se possa imaginar. Por exemplo, o Ricardo Salles sendo relator da CPI do MST. O Ricardo Salles, um cara que, desculpa aqui a terminologia, mas sem vergonha, né? Um cara que não deveria estar lá no Congresso, mas infelizmente está. Um monte de gente enganadas, né? Botaram essa corja de bolsonarista, de extrema direita, lá no Congresso, e isso atrapalha e muito a caminhada, tá? Os projetos políticos, sociais do presidente Lula. Só que, como a gente sempre sabe que a esquerda não dá mole, e nós temos, eu acredito muito em muitos congressistas que tem lá, tá? Muitos, tanto do PT quanto do PSOL, tem uma turma lá quente, que não dá braço a torcer para essa gente e que vai mostrando também assim o seu lugar, né? Aonde que essa gente, boa parte delas, precisam estar. Aonde? Na cadeia. Grande abraço e até a próxima.